Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais uma aula do Adriana Explica. Desta vez, operações com radiação. Meu nome é Adriana Hamazaki e eu espero conseguir ajudar vocês. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito e assistam os vídeos até o final. Eu acabo fazendo os vídeos mais longos, mas é porque eu coloco muitos exemplos para vocês. Com certeza eu vou conseguir ajudá-los, certo? Vamos começar. Adição algébrica com radicais. O que acontece? Radical, a gente só consegue fazer a adição ou subtração se eles forem absolutamente iguais. O índice tem que ser igual, aqui é raiz quadrada e raiz quadrada, beleza? O radicando tem que ser igual, raiz quadrada de 49, quer dizer, 49 e 16, não são iguais. Então eu não posso juntar dentro de um mesmo radical isso. Nunca a gente pode fazer isso com adição. Se fossem iguais, eu ia dizer que eu tenho 10 trombolhos mais um trombolho, então eu vou ter 11 trombolhos. Seria isso. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar resolver, tá? A primeira coisa. Então, raiz quadrada de 49 eu sei que é 7. Raiz quadrada de 16, 4. Então, resposta 11. Certo? Eu procuro resolver, tá bom? Ó, raiz cúbica de 8. Então, que número elevado ao cubo dá 8? 2. Ó, como é que eu sei? Dá para você fatorar também. Decompõe um 8, né? Você divide por 2, dá 4, por 2, dá 2, por 2 dá 1. Quer dizer, 2 ao cubo. Então, você vai conseguir simplificar aqui. Mesma coisa o 16. Que número elevado a 4 dá 16? De cabeça assim não vem na hora. Decompõe. É a mesma coisa que 2 a quarta, então quer dizer que vai dar 2. Neste caso, a resposta aqui é 2 e aqui é 2. 2 menos 2, 0. Ó, menos 5 vezes raiz quadrada de 9, que é 3. Mais 3 vezes, raiz quadrada de 36, que é 6. E a gente resolve. 15 mais 18, menos 15, né? Mais 18, 3 positivo. E este? Chegamos ao ponto, né? O que nós temos aqui? Nós temos raiz quadrada de x, raiz quadrada de y. Raiz quadrada de x com raiz quadrada de y não se misturam. Mas raiz quadrada de x com raiz quadrada de x, sim. Então, se os radicais são iguais, você consegue juntar os termos semelhantes, né? Então, ó, 2 raiz quadrada de x menos 5 raiz quadrada de x significa que eu tenho menos 3 raiz quadrada de x, que eu opero com as quantidades, que são os números que estão na frente dos radicais. Agora, y. 3 raiz quadrada de y mais 1 raiz quadrada de y. 3 mais 1, 4 raiz quadrada de y. Esta é a minha resposta. Bom, vamos fazer mais desses. Olha aqui. Então, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 5. Então, vamos juntar os termos semelhantes. Ó, 3 raiz quadrada de 5 menos 5 vai dar menos 2. Agora, a raiz quadrada de 7. Eu tenho 2, mais 1, 3. Mais 4, 7. Está dada a resposta. Agora, 18,50. Bem, vamos ver quanto que dá, né? Então, a gente vai ter que decompor. Então, você vem aqui, vamos de lá para cá, 18. Né? Divido por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, é 3 ao quadrado vezes 2. Mas, pela regrinha prática, significa que eu tiro o 3 da raiz e sobra o 2. Certo? Agora, deixa eu ver o 50. Né, ó, 50. Divide por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, eu tenho 5 ao quadrado vezes 2. Pela regrinha prática,
eu tiro 5 da raiz e sobra raiz de 2. Então, como nós estamos ainda aprendendo, eu estou separando 2 vezes raiz, 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 5 ao quadrado, que a gente consegue separar, certo? Então aqui eu vou ter 3. Então 3 raiz quadrada de 2 mais 5 raiz quadrada de 2. O coeficiente a gente põe na frente do radical, porque se você coloca raiz quadrada, ó, se você escreve assim, né? Raiz quadrada de 2 vezes 3, você cai numa tentação de pecar. Você quer tanto fazer esse 2 vezes 3 e colocar dentro da raiz, tá? Então, para você não cair em tentação de cometer um pecado mortal, né? Você faz isso. Põe na frente. Então, ó, 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, 8 raiz de 2. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, 27 é 3 vezes 3 ao quadrado, porque é 3 ao cubo. 12 é 2 ao quadrado vezes 3, sempre decompondo assim. 75 é 3 vezes 5 ao quadrado. Então, a gente vai ter o quê? Eu tenho esse 2, então vai ser 2 vezes. Eu tiro esse 3 da raiz, ó, ele vem para cá. Certo? Aqui, eu tiro esse 2 da raiz, ele vem para fora, multiplicando. Eu tiro esse 5 da raiz, ele vem para cá. Viu que ficou só raiz de 3? Então, aqui eu tenho 6. Eu não sei se eu fiz. Deixa eu ver. Ah, nada, anulou, eu não tinha visto. Tá vendo? Olha só. Aqui vai dar mais 10 raiz quadrada de 3. Aqui menos 10 raiz quadrada de 3. Então, um anula o outro. Resposta, 2 vezes 3, 6 raiz quadrada de 3. Eu ia fazer os produtos aí que eu ia ver que aqui ia dar mais 10 e menos 10. Certo? Então, tem mais exercícios aqui, ó. Este. Como é que você vai fazer, né? Você vai juntar, ó. Tá aqui a resposta, certo? Pause, faça. Ó. Você vai juntar os termos semelhantes. Então, ó, raiz quadrada de 2, uma unidade, com menos 5, menos raiz quadrada de 2. 3 mais 7, 10. Este, nós temos, ó, viu como os índices são diferentes? Não junta. É raiz de 3, só que aqui é raiz quinta, aqui é raiz quadrada. Raiz quadrada com raiz quadrada, raiz quinta com raiz quinta. Então, de raiz quinta, eu tenho 2 mais 3, 5. E raiz quadrada, menos 2 mais 3 dá mais 1. Está aqui. 20 e 25. 20 é 2 ao quadrado vezes 5. 25 não é 45. 45, decompondo, é 3 ao quadrado vezes 5. Então, eu simplifico, tiro 2, raiz quadrada de 5, 3 raiz quadrada de 5. 2 mais 3, 5 raiz quadrada de 5. Legal, não é? Multiplicação com radicais. Então, vamos lá. Isso a gente viu em propriedades, ou quem não viu, que a gente pode voltar, certo? Aqui a minha ideia é juntar, é multiplicar para poder simplificar, que eu posso fazer a ida ou a volta. Tá? Então, eu só posso deixar dentro de um mesmo radical se os índices forem iguais. Senão, não. Então, olha, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2 vai ser raiz quadrada de 10. Raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 8 vai ser raiz quarta de 16. Raiz quarta de 16, 16 eu sei que é 2 elevado a 4, que vai dar 2. Ó, raiz quarta de 2 eu não sei. Raiz quarta de 8 eu não sei. Mas raiz quarta de 16 eu sei. Vocês viram que aqui, fazendo a multiplicação, eu consegui sumir com a raiz? Com o radical, né? Então, às vezes, é bom você separar para simplificar ou juntar para resolver, tá?
Então aqui tem mais. Então eu vou fazer o quê? Número racional, que é fora da raiz, vezes número racional. E irracional é o número dentro da raiz. Irracional vezes irracional, se tiver o mesmo índice. Então, ó, menos 5 vezes 3, eu faço a multiplicação. E raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, que eu ponho dentro do mesmo radical. Então, resposta, menos 15 raiz quadrada de 6. Mais, olha, distributiva, né? Então, eu vou fazer raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 2 vezes 2. Eu sempre ponho o radical na frente. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar 2. Né? Porque ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 raiz de 2. Então, a minha resposta aqui fica 2 mais 2 raiz quadrada de 2. Quanto 2, né? Mais distributiva. Eu vou ter que fazer cada um desses vezes cada um do outro. Normal. Então, ó, 5 vezes 2. 5 vezes menos 7 raiz quadrada de 7. Está aqui. Agora, raiz quadrada de 7 vezes 2. 2 raiz quadrada de 7. Mais vezes menos, menos. Certo? Que vai ser menos raiz de 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7. Então, resolvendo. Nós temos 10 menos 5 raiz quadrada de 7, mais 2 raiz quadrada de 7, menos raiz quadrada de 7 ao quadrado, 7. Vamos juntar os termos semelhantes. Número racional com número racional, irracional com irracional. 10 menos 7, 3. Menos 5 mais 2, menos 3. Está aqui a resposta. Gostaram da distributiva? Então, ó, aqui tem exercíciozinhos para vocês fazerem. São essas as respostas. Façam. Vamos à correção. Aqui, como são todos raiz quadrada, eu consigo pôr dentro de um mesmo radical. Então, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, 36. E raiz quadrada de 36, 6. Neste, vamos fazer a distributiva. 3 raiz de 2 vezes raiz de 2, 3 raiz de 4, ou 2 ao quadrado. 3 raiz de 2 vezes 3, vai ficar 9, que 3 vezes 3, 9 raiz de 2. Agora, esse vezes esse, menos 2 raiz quadrada de 2. E menos 2 vezes 3, menos 6. Então, aqui, 3 vezes... raiz quadrada de 4 dá 2. 3 vezes 2, 6. Então, mais 6 com menos 6, anula. 9 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, 7 raiz de 2. Ficou muito facinho. Aqui a gente também faz a distributiva. Raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 vai ser 2 raiz de 9. E 2 raiz de 3 vezes 2 vai ser mais 4 raiz de 3. Raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 3, 6. Está aqui. Mais 4 raiz quadrada de 3. Divisão com radicais. A gente pode separar. Tá? Do outro nós fizemos ao contrário nas propriedades. Então, ó, se eu tenho raiz cúbica de 20 dividido por raiz cúbica de 10, eu faço a divisão. Ficou raiz cúbica de 2. Ó, raiz quadrada de 28 dividido por raiz quadrada de 7, eu faço a divisão, que vai dar a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, eu posso simplificar, pode me ajudar e muito. Aqui, eu vou fazer o quê? Faço racional com racional e irracional com irracional. Eu deixo dentro do mesmo radical. 30 dividido por 5, 6. 15 dividido por 3, 5. Então, isso tudo é a mesma coisa que 6 raiz quadrada de 5. Aí aqui, né? Aqui é uma divisão, mas não é uma subtração. Significa que 5 raiz de 2 está dividindo o primeiro termo do numerador, que é 16 raiz de 3, e o segundo termo. Tá?
Então, ó, 12 dividido por 5 vai ficar 12 quintos. Raiz de 6 dividido por 2, 3. Menos 2 dividido por 5, 2 quintos. E raiz de 3 dividido por raiz de 2, raiz de 3 menos. Aqui não simplificou muita coisa. Exercícios. As respostas são essas. Pause. Volta para a correção. Então, ó, eu monto assim para ficar mais fácil a visualização, mas você pode fazer direto. Então, ó, racional com racional. 12 dividido por 3, 4. Raiz cúbica de 6 dividido por 2, 3. Tá feito. Aqui nós temos que dividir cada um deles, certo? Então vai ficar, ó, 20 dividido por 2, 10. Raiz quadrada de 10 dividido por raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 5. 10 dividido por 2, 5. Raiz quadrada de 18 dividido por raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Então aqui eu faço 5 vezes 3, certo? Que é 15. Eu pus o número racional antes do irracional. Então 10, 15, desculpa, mais 10 raiz quadrada de 5. E potenciação com radicais. Quando nós temos isso, eu vou e elevo o radicando. Então, raiz quinta de 3 elevado à quarta é raiz quinta de 3 elevado à quarta. Raiz quadrada de 2 ao cubo é raiz quadrada do 2 ao cubo. E aqui eu separo e simplifico. Certo? Tem gente que faz o quê? Eu também costumo fazer isso. Aqui não é 2? Ó, 3 dividido pelo índice 2 dá 1. Quer dizer, eu tirei 1 para fora. Sobrou 1. Então fica 1 dentro do radical. Eu falo de expoente, tá? Então, se fosse, ó, né? Vamos dar uma brincada aqui. Se eu tivesse, né, ó, raiz quadrada de x, tá? Elevado a 7. Tá? Como é que eu penso nisso? Então, aqui não é 2? Eu faço 7 dividido por 2. Dá 3. Então, é um x ao cubo fora da raiz. Sobrou 1. Então, sobrou o expoente 1 dentro dele. Tá? E é isso mesmo. Por quê? Eu vou fazer raiz quadrada de x elevado a 7, que vai ser x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x elevado a 1. Ó, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 1, 7. Tiro esses, que vai ficar x vezes x, raiz de x. X ao cubo, raiz de x. Viu como a divisão é mais rápida? Tá? Então, é uma explicaçãozinha que eu estou dando a mais aqui para vocês. Tá bom? Mas a gente vai trabalhar bastante e aí vocês vão ficar sabendo fazer. Certo? Então, este vai ficar raiz cúbica, só que ó, 9 é 3 ao quadrado. A hipotência de potência fica raiz cúbica de 3 elevado a 4. Que eu faço a mesma coisa aqui de cima. Abro, fica 3 ao cubo e 1, quer dizer, 3 vezes raiz cúbica de 3. Quando está assim, é igual se tivesse 4x ao cubo. Eu tenho que elevar os dois fatores ao cubo. Eu tenho que elevar o 4 e tenho que elevar o 5. Os dois, não é um só. Tá? 4 ao cubo, 64. Aqui a gente separa, sai o 5. Né? 64 vezes 5, 320 raiz quadrada de 5. Certo? Então, calculem essas potências. Essas são as respostas. Então, eu tenho, por que está B e D? Tem o A, tem o C e deve ter outros na videoaula de exercícios, ok? Onde eu proponho mais exercícios para vocês fazerem. Vamos à correção. Então, ó, eu tenho que elevar o 3 e 7.
Então, ó, 3 ao quadrado, de que vai? Aqui eu não sei porque eu não resolvi. Comi bola, né? Vai ser 9 vezes 7, que vai ser igual a 63. Certo? Então, aqui a resposta é 63. Então, vamos ao outro. Elevar a 4. Então, ó, vai ficar 2 elevado a 4, raiz cúbica de 3 elevado a 4. E a gente simplifica. 2 à quarta, 16. Ó, 3 ao cubo vezes 3. Vou tirar um 3. Tá aqui. 16 vezes 3, 48, raiz cúbica de 3. E a última operação, radiciação com radicais. O que é isso aqui? Quando eu tenho um radical, ó, dentro de outro radical, eu posso multiplicar os índices e transformar em um único radical. Certo? E por que eu posso fazer isso, né? Por causa da propriedade que todo radical é uma potência fracionária. Então, ó, este A elevado a M vai ser assim, né? A elevado a 1 sobre M. Raiz, quer dizer, vai estar assim, ó. Daí eu faço essa, transformo aqui em potência fracionária e depois eu transformo de novo, né? Por isso que eu ponho entre parênteses. Potência de potência, nós multiplicamos. Certo? Ó, a gente multiplica. Então, vai ficar quem? Isso daqui, que é A elevado a 1 sobre M vezes N, que transformando no radical volta assim. Então, por isso que eu posso multiplicar, tá? Então, ó, raiz quadrada de raiz cúbica de 7. Eu faço 2 vezes 3, raiz sexta de 7. Aqui, né? Primeiro que este 5 ao quadrado dá para simplificar, não é? Então, ó, 5, que eu simplifiquei este daqui. Então, deixa eu até fazer isso. A gente fez esse, certo? Que foi o 5. Agora, eu vou fazer 2 vezes 3. 6, raiz sexta de 5. Mais um. Aqui nós temos um detalhe. Não é raiz de raiz direta, eu tenho esse 2. Aqui está para fora. Então eu tenho que introduzi-lo na raiz. Não é raiz cúbica? Significa que era 2 ao cubo, ó, que estava dentro da raiz. Tá? Então, ó, 2 ao cubo. Neste caso, aí eu vou fazer o quê? Vou fazer esse 2 vezes esse 3, certo? Aí a minha resposta é a raiz sexta desse daqui. Só que aí vamos resolver, né? É 8 vezes 5, 40. Raiz sexta de 40. Tá? E, nossa, aqui eu não tirei as anotações, né? Então, olha, estão aqui os exercícios, né? Para reduzir um único radical para vocês fazerem. Né? Então, aqui como que foi feito? Ó, fazemos a multiplicação. 6 vezes 2, certo? 12. Aí, 12 e 3, eu divido por 3 ambos. Aí fica raiz quarta de 5 elevado a 1. Aqui eu vou introduzir primeiro este no radical. Como é raiz quadrada, ficou 3 ao quadrado vezes 5. Então, a gente faz o quê? 4 vezes 2, certo? Aqui é 9. 9 vezes 5, 45. Então, raiz oitava de 45. Então, não deixa de dar seu joinha, se você gostou, e indicar o canal para os seus colegas, certo? Nossa próxima videoaula vão ser sobre exercícios, né, dessas operações com os radicais, certo? Bons estudos e até lá!